Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Secretário-geral da ONU critica países que ignoram fatos da Covid-19 e orientação da Organização Mundial da Saúde. Autoridades assinam acordo para a cessão de terreno no Rio de Janeiro, onde será construída fábrica de vacinas. As obras vão ficar prontas em 2023. Explosão em estação de tratamento de água na Inglaterra deixa mortos. Petrobras aumenta em 5% o valor do gás de cozinha a partir de hoje. Mergulhadores alemães encontram equipamento nazista perdido no fundo do Mar Báltico. Com ameaça de protesto, a polícia militar leva 22 viaturas à entrada principal do Vasco antes do jogo contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, criticou hoje os países que rejeitaram os fatos sobre a pandemia de coronavírus e ignoraram as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas sem citar nenhum deles nominalmente. Antônio Guterres falou a uma sessão especial na Assembleia Geral de 193 membros da ONU sobre o coronavírus que surgiu na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado e que se propagou globalmente, já tendo infectado mais de 100 milhões de pessoas e matado quase 1,5 milhão de pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou o financiamento de seu país à OMS no início deste ano e anunciou planos de desfilá-lo da entidade sediada em Genebra, na Suíça, acusando-a de ser um fantoche da China, o que a OMS negou as acusações. A saída dos Estados Unidos deveria ser efetivada em julho do ano que vem, mas o presidente eleito Joe Biden disse que vai revogar a medida. Bom, vamos à próxima notícia. O governo do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz assinaram hoje um acordo prevendo a cessão de um terreno no Rio de Janeiro, onde deverá ser construída a maior fábrica de vacinas da América Latina. A conclusão das obras está prevista para 2023, ou seja, daqui a 3 anos. O complexo industrial de biotecnologia em saúde deverá ser erguido numa área de 580 mil metros quadrados, sendo 334 mil metros quadrados de área construída em Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense. A estimativa é que o empreendimento receba 33 bilhões e 4 reais em investimentos com a geração de 1.000 postos e meio de trabalho e 5 mil empregos diretamente ligados à construção da fábrica. Segundo informações do governo, depois de pronto, o complexo industrial deverá ter a capacidade de produzir 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano. A quantidade 4 vezes maior do que na atual produção. Para financiar a obra, o governo espera contar com a capital privado ou misto, que será pago em forma de aluguel. Com esse modelo, é esperado diluir o custo de empreendimento a longo prazo. O evento, marcando a cessão do terreno da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, ocorreu no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. Ao fim do evento, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, voltou a falar que não haverá lockdown no estado, apesar dos números mostrarem um avanço da Covid-19. Ontem, o Comitê Científico da Prefeitura Carioca sugeriu a volta de algumas medidas de isolamento social. A Fiocruz também tem feito alertas, inclusive hoje, quando a instituição divulgou que o Rio tem a maior taxa de mortalidade da doença no país. Segundo o governador em exercício Cláudio Castro, outros temas referentes à pandemia foram discutidos com o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, em uma reunião hoje e serão anunciados amanhã. Cláudio Castro acrescentou que o Corpo de Bombeiros vai ajudar a fiscalizar aglomerações e também anunciou a abertura de mais 84 leitos na rede estadual de saúde.
Bom, vamos à próxima notícia. Uma forte explosão atingiu hoje uma estação de tratamento de água perto de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. A polícia britânica informou que 4 pessoas morreram no incidente e uma pessoa ficou ferida. A explosão ocorreu por volta das 11h20 da manhã, horário local, 8h20 da manhã, horário de Brasília, em Avonmouth. O estrondo pôde ser ouvido nos arredores da estação de tratamento onde ocorreu o incidente. Testemunhas relatam que o socorro chegou rapidamente e apenas 2 minutos depois já era possível ver o helicóptero que buscava as vítimas. Ainda de acordo com a polícia, a explosão aconteceu em uma espécie de silo, onde o esgoto é separado da água para formar adubo. Ainda não se sabe o que causou o incidente, mas por enquanto as autoridades descartam terrorismo. Também não existe risco à saúde da população, segundo informaram as autoridades locais. Mesmo assim, por precaução, as ruas que davam acesso à estação de tratamento ficaram fechadas ao longo das operações de resgate. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, usou as redes sociais para lamentar a tragédia. O premier disse, abre aspas, muito entristecido ao saber que 4 pessoas perderam suas vidas na explosão no centro de tratamento de água em Avonmouth. Fecha aspas. Bom, vamos à próxima notícia. A Petrobras informou que vai elevar em 5% o preço médio do GLP, também conhecido como gás de cozinha, a partir de hoje. Os reajustes são aplicados às distribuidoras. Com isso, o preço médio da Petrobras às revendedoras será equivalente a R$ 33,89 por botijão de 13 quilos. Com o reajuste, o produto passa a acumular, no ano, variação média de 21,9%. ou R$ 6,08 por botijão. A estatal destacou também que, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, 43% do preço ao consumidor final correspondem atualmente à parcela da Petrobras e os demais 57% traduzem as parcelas adicionadas ao longo da cadeia até clientes finais, como tributos e margens brutas de distribuição e revenda. Segundo a pesquisa da ANP, na última semana de novembro, o preço médio do botijão praticado no país era de R$ 73,22. Os preços, no entanto, são livres e variam nos postos de venda aos consumidores. Bom, vamos à próxima notícia. Mergulhadores alemães que procuravam redes de pesca descartadas no Mar Báltico se depararam com uma rara máquina codificadora. Os profissionais acreditam que a Enigma, usada pelos militares nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foi atirada para fora de um submarino naufragado. O arqueólogo submarino Florian Huber achou ter descoberto uma máquina de escrever presa em uma rede no fundo da Baía de Gelting, na fronteira do Mar da Alemanha com a Dinamarca, mas ele logo percebeu o significado histórico do achado. Os militares nazistas usavam os aparelhos para enviar e receber mensagens secretas durante a guerra, mas criptógrafos britânicos decifraram o código, ajudando os aliados a obterem uma vantagem na batalha naval pelo controle do Atlântico. Uma equipe liderada pelo matemático Alan Turing em Bletchley Park, no Reino Unido, onde os britânicos escutavam as transmissões alemãs, recebeu o crédito por decifrar do código, abreviando a guerra e salvando milhares de vidas. Pouco antes da rendição alemã, em maio de 1945, as tripulações de cerca de 50 submarinos obedeceram a ordem de afundar as embarcações na Baía de Gelting, para evitar entregá-las aos aliados. Destruir os artefatos de codificação também foi parte desta ordem. A máquina resgatada pelos mergulhadores será doada ao Museu de Arqueologia de Schleswig, no norte da Alemanha. Bom, vamos à próxima notícia. Membros de organizadas convocaram protesto a ser realizado hoje no estádio São Januário, onde o Vasco vai enfrentar às 9h30 da noite o Defensa e Justiça no confronto derradeiro entre os times pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Diante disso, a diretoria vascaína se antecipou e pediu reforço da Polícia Militar, que deslocou mais de 22 viaturas para a entrada principal do estádio. Apesar de toda a precaução, um pequeno grupo com cerca de 50 torcedores chegou ao estádio a 2 horas de jogo. Eles cantavam músicas de apoio ao time e ofendiam o presidente do Vasco, Alexandre Campelo.
Na véspera do jogo, membros de organizadas foram à porta do CT do Almirante em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para cobrar uma mudança de postura aos jogadores. Apesar dos palavrões e abordagem agressiva, não houve violência. Nesta quinta-feira, o Vasco joga por um 0-0 para avançar na competição. O novo 1-1 leva a disputa na vaga para os pênaltis. Empates com 2 gols ou mais marcados por cada equipe classifica os argentinos. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!